eu sou a Nathalie Catarina, eu sou estudante da graduação em Direito aqui pela Universidade de Brasília e vou apresentar brevemente para vocês o meu projeto de iniciação científica que eu escrevi entre 2021 e 2022. Esse é o título, Dia a Dia de Absurdos, Discursos sobre Chacinas durante Pandemia. Eu vou explicar de onde veio a ideia de pesquisa, como eu construí o desenvolvimento dessa pesquisa, qual foi a delimitação do meu objeto, as principais teorias que eu utilizei e, ao final, uma breve conclusão, breves resultados a que eu cheguei. Bom, começando, a minha pesquisa foi orientada pela professora Cristina Zakseski e eu coloquei ela aqui porque também foi a partir de uma disciplina que eu cursei com ela que surgiu a ideia da minha pesquisa. A disciplina foi Política Criminal, que eu cursei em maio de 2021. E nessa disciplina, a gente foi levado a pesquisar, ao final dela, algum tema que fosse relacionado à disciplina e escrever um artigo sobre isso. Infelizmente, bem no mês que a gente tinha que escrever esse artigo, aconteceu a chacina do Jacarezinho. Aqui. E então eu resolvi escrever sobre essa chacina focada nas questões de política criminal. Então, eu escrevi sobre alguns aspectos nesse artigo. E ao final do artigo pronto, conversando com a professora, eu percebi que uma das partes mais interessantes que eu tinha pesquisado nesse artigo foi os discursos que eu tinha analisado. Eu analisei algumas entrevistas, algumas entrevistas públicas, comitivas, né, igual essa daqui que eu estou mostrando aqui desse lado, tweets, como esse daqui, notícias, pronunciamentos, o que estava sendo dito sobre isso. Isso era uma parte dessa pesquisa que eu tinha feito lá atrás. Essa foi a parte mais interessante que eu, junto com a professora, achei. Então, a gente resolveu propor, submeter a proposta de projeto para cá, para pesquisar a chacina do Jacarezinho a partir da análise desse discurso. E assim a gente fez, só que infelizmente da submissão para cá, outras chacinas aconteceram. E a gente entendeu por bem continuar com a pesquisa dentro do tema de pandemia também e incluir essas outras chacinas, adaptando algumas questões para não focar só apenas na chacina do Jacarezinho, porque elas tinham algumas coisas em comum que valiam a pena para o intuito da pesquisa, que era fazer essa análise do discurso, né? O que está sendo dito sobre esses eventos, fazer uma análise de política criminal, uma análise criminológica, a partir da análise do que estava sendo dito. Para isso, as principais teorias... primeiro a delimitação. Então, a delimitação do projeto ficou as chacinas decorrentes de operações policiais no período compreendido entre maio de 2021 e maio de 2022. Para isso, eu escolhi uma plataforma apenas, que foi o Twitter, como a rede para essa busca textual, por ser uma rede amplamente utilizada por direita, por esquerda, por pessoas comuns, por órgãos públicos, contas oficiais, membros do governo, órgãos policiais, entidades policiais. Então, ela foi uma plataforma escolhida por isso. E para fazer essa análise crítica do discurso. Agora foi demais. Isso, agora sim. Para isso, as principais teorias utilizadas, além de outras, essas teorias eu também tive contato na matéria de criminologia com a professora Cristina, foram essas duas. A primeira, Palavras dos Mortos, do professor Eugênio Raul Zaffaroni, na qual a Conferência 16, mais especificamente, trata da criminologia mediática e dessa relação entre a criação de um inimigo, que é o eles, em contraposição ao nós, que é esse inimigo que é o perigoso, que precisa ser combatido, que, portanto, pode ser neutralizado, pode ser eliminado. E como a diferença entre o que a academia entende e o que a mídia entende sobre o que acontece em política criminal influencia isso, como isso impacta, né? Então, essa é uma das partes. A outra é o Discurso e Poder, de Theo Van Dijk, que mostra como fazer uma análise crítica do discurso, para que ela serve e como estruturar isso de quem diz, quando diz, o que está dizendo, quando está dizendo e quais são os impactos disso na construção, na perpetuação do poder, enfim. Como resultado, eu entendi que existe uma verdadeira espetacularização da violência aqui e que analisar os discursos é algo muito delicado e que pode ser muito importante para a gente entender o que de fato está acontecendo. Foi uma pesquisa muito interessante, espero que vocês também gostem. Obrigada.